Resolução de questões, questão de número 26 da SES Gran Rio. Hoje falaremos de preposição, galera. Pois bem, vocês dão um pause, resolvem e voltam aqui pra gente corrigir. Pause. Vamos corrigir. Para acabar com a discussão, vieram para a beira do rio. Pois bem, tá aí, né, galera? A questão diz o seguinte: a preposição para nas passagens acima respectivamente denota, e aí, galera, já nos remete aí para a questão, né, das relações estabelecidas pelas preposições. As preposições, elas estabelecem certas relações e é importante vocês estudarem. Esta é uma questão, de certa forma, fácil, na medida em que o aluno deu uma olhada, né, no que é preposição exatamente. Estudou um pouco de preposições ali e tem essa noção de que as preposições estabelecem alguns tipos de relações. Pois bem, tá aí, alguns tipos, não são todos, tem mais. Então, as relações estabelecidas pelas preposições podem ser essas aqui, ó. Causa um motivo, e aí eu tenho ali, ó, ao acordar aos gritos das crianças, ou seja, acordou por causa dos gritos das crianças. Prestem atenção que é a preposição a introduzindo uma relação de causa ou motivo. Uma relação de conformidade. Escrever ao mundo clássico, ou seja, escrever conforme o modo clássico, né? Ela está escrevendo conforme o modo clássico. Então, a preposição a introduzindo aí a relação de conformidade. Destino, em correlação com a preposição de, olha aqui, ó, de Santos a Bahia, tá em correlação com a preposição de, mas aqui eu tenho um a também, vocês sabem disso, né? Um azinho, né? Com a preposição com artigo, que causa, resulta ali na crase, digamos assim, tá, pessoal? Meio, fui a cavalo, ou seja, como é que ele foi, né? Que meio que o levou, digamos aqui no caso, foi o cavalo, né? Então a preposição a introduzindo aí a relação de meio, a cavalo. Preço, vendemos o filhote de nosso cachorro a R$300. Olha ali, introduzindo aí, né, a relação de preço. Direção, levantar as mãos aos céus. Percebam que é direção aos céus, que também é a mesma coisa que lugar. E aí é que tá, né, a chave da nossa questão ali. Distância, cair a poucos metros da morada. O a aí estabelecendo a relação de distância. Aí tem exposição, lugar, modo, sucessão, tempo e proximidade, que vocês podem dar o stop e perceber aí as relações estabelecidas pelas preposições. Pois bem, aí o aluno vê isso tudo aqui, né, e fica meio confuso aí com duas coisinhas, né, com o advérbio e com a locução adverbial. Ou seja, isso aí, afinal de contas, é locução prepositiva, é locução adverbial, é advérbio? Que estranho, né? Vocês têm que entender uma coisa, pessoal, é muito comum. Nós temos aí o advérbio de lugar, de tempo e de modo. Existem várias circunstâncias para os advérbios. Eu coloquei esses aqui como exemplo. Então aqui, o advérbio de lugar, aqui, atrás e perto. De tempo, agora, já e amanhã. De modo, assim, bem e depressa. E aí eu tenho a locução adverbial, que também, né, é lugar, modo ou causa. Mesma coisa, a locução tem a mesma função que o advérbio, só é uma locução, né? Não é uma palavrinha só, é uma preposição mais uma palavra. De longe, de lugar, né? À direita, de lugar. De tempo, de tarde. À noite. De modo, em geral. E à vontade. Percebam que a locução adverbial é o conjunto de uma preposição mais uma palavra. O advérbio é uma palavra só, tá? Mas transmitem aí as mesmas circunstâncias. Aí nós temos, pessoal, tá aqui, ó, as relações estabelecidas pelas preposições. Observem que o que eu tenho aqui, ó, de longe, é um advérbio de lugar. De noite é de longe ali, né? É uma locução adverbial de lugar. De noite é uma locução adverbial, né, de tempo. E à vontade é uma locução adverbial de modo, galera. Mas o que ele está falando aqui? Ele está falando em relações estabelecidas pelas preposições. Então, essa locução adverbial, essa locução adverbial e essa locução adverbial, elas serão aí introduzidas por uma preposição e passarão
essa relação estabelecida pela preposição, né? Passarão essa ideia, digamos assim, de lugar, de tempo e de modo. Tá? Não vão confundir as coisas. Isso aqui não é locução prepositiva. É simplesmente a preposição que estabelece a relação aqui de lugar, aqui de tempo e aqui de modo. Tá, pessoal? Porque existem, né, as locuções prepositivas, que são essas aqui, ó. Percebam, abaixo de, a fim de, apesar de, ao invés de. Então nós temos as locuções prepositivas e, de certa forma, elas também estão estabelecendo aí relações. E aqui as locuções adverbiais introduzidas pelas preposições que estabelecem relação de alguma coisa também. A diferença entre a locução prepositiva e a locução adverbial, e eu sei que vocês têm essa dificuldade, é que a locução prepositiva, pessoal, ela sempre termina com preposição. Olha aqui, ó, de, com, de, a. A locução prepositiva sempre vai terminar com preposição, enquanto que a locução adverbial não termina com preposição, ela começa com a preposição. Então, se vocês verem ali, ó, parece que é igualzinho, mas não é, né? Essa aqui começa e termina com preposição. Aliás, ela não precisa necessariamente começar. Ó, aqui não começa e aqui não começa, né? Mas ela termina com preposição. E essa aqui, todas começam com preposição, mas não termina com preposição. É a locução adverbial. Façam essa diferença. Porque aqui, ó, o que se dá para dizer para vocês é o que é a locução prepositiva. A locução prepositiva é aquela que exerce a função de preposição. Qual é a função da preposição? Ligar duas palavras, né? Então, a locução adverbial exerce a função de advérbio. Qual é a função do advérbio? É transmitir uma circunstância que pode ser de tempo, de modo, de causa, de meio, de preço, enfim, várias circunstâncias aí, né? Outra coisa, essas palavrinhas aqui, né, estarão aí relacionadas ou ao verbo, ou a um adjetivo, ou a outro advérbio, que é a função do advérbio e da locução adverbial, tá? Mas não confundam aí, pessoal, locução prepositiva com locução adverbial, não tem nada a ver, tá? A locução prepositiva, ela vai ter a função da preposição, que é ligar duas palavrinhas. E essa aqui, que é a locução adverbial, vai transmitir uma ideia de tempo, de lugar, né? De não sei do que é. Claro que sei, ó, ao vivo, é de modo, né? Como é que fez isso? Fiz isso ao vivo, modo, tá? Enfim, eu acho que deu para que vocês tenham aí, né, bem a diferença entre uma coisa e outra. Tá, galera? Pois bem, a questão diz o seguinte: para acabar com a discussão, vieram para a beira do rio. Ele quer saber que tipo de relações estabelecem essas preposições, a preposição para. Então tá ali, ó. Pessoal, a fim de acabar com a discussão, ele não tá dando uma ideia de finalidade? Pois bem, a fim de, né? Esse para equivale a fim de. O para é a preposição. Se eu colocar uma locução prepositiva, vai ficar a fim de, que é a mesma função da ideia de finalidade, com a finalidade de acabar com a discussão. E aí tem essa outra aqui que está indicando, pessoal, para onde? Direção, lugar, né? Para a beira do rio. Né, pessoal? Do poço, desculpe, é poço, tá lá, mas enfim, é a mesma coisa, tá? E vocês têm que prestar atenção no seguinte: professor, mas a preposição não liga duas palavras? Tá lá no início, como é que tá ligando duas palavras? Isso aqui tem aspas aqui, né? Ela tá descontextualizada, mas se vocês analisarem, ó, digamos que fosse assim, ó: Maria deu um grito para acabar com a discussão. A ordem certa seria essa aqui, daí ele trocou ali, ficou para acabar com a discussão, vírgula. Maria deu um grito, mas ela liga, ó, ela tá ligando duas palavras, ela só tá trocada. Ó, o para aqui, preposição, ligando o grito a acabar. Não é conjunção, prestem atenção nisso, ela tá ligando lá uma palavra a outra, não uma oração a outra. A conjunção, pessoal, locução conjuntiva, digamos assim, é o a fim de que. Tá? A fim de, locução prepositiva, a fim de acabar a discussão. A fim de que é locução conjuntiva, a fim de que acabasse a discussão, já muda o verbo aqui, tá? Então, a partir do momento que eu coloco o que ali, eu fico tendo uma locução conjuntiva final. Mas se eu tenho só o a fim de, como está lá em cima, é uma preposição, no caso, com a fim de é locução prepositiva, né? Final,
que introduz aí a ideia de finalidade. E o para a mesma coisa, tá, pessoal? Então, cuidado com isso, porque eles podem ali achar, mas não é preposição, não tá ligando duas palavras. Tá ligando sim, a ordem é esta aqui, tá? Portanto, né, pessoal, com certeza, nós temos aqui duas relações. Ó, a preposição para, nas passagens acima, respectivamente, denota, ele quer saber sobre as relações estabelecidas pela preposição. Uma é finalidade e a outra, com certeza, é direção, tá ok?